São 7h31, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Eu queria começar esse papo aqui da manhã. Eu peço atenção para você ouvir esse trecho aqui do que aconteceu num fim de semana. Vamos ouvir. Não foi o filho dele, nem a filha dele, não. Foi a filha de um trabalhador, tá? Um cidadão. Minha filha faz inglês, tem aula de balé, tem aula de tudo. Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não. Agora vem um policial aí, atira em qualquer pessoa que estiver na rua. Aí acertou minha neta. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele? Não foi. Foi no pai? Não foi. Foi na filha? Não foi. Foi na minha neta. Não é criança? 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não era pra perder nem eu, nem ninguém. Porque ele atirou numa Kombi que não tinha nada a ver. Ele atirou com a minha filha. Ele atirou na Kombi acertando a minha neta, irmão. Esse desabafo aí que você acabou de ouvir é do senhor Ailton Félix, avô da menina Ágata, de 8 anos de idade, assassinada com um tiro de fuzil nas costas dentro de uma Kombi na sexta-feira à noite no Complexo do Alemão. A Ágata foi a 5ª criança morta recentemente em operações em comunidades do Rio de Janeiro. Além dela, dá para citar a Jennifer Gomes, de 11 anos, o Cauã Peixoto, de 12 anos, o Cauã Rosário, de 11 anos, o Cauê dos Santos, de 12 anos. Poderia ser história também do Diego Coutinho, meio-campo das categorias de base do América, 16 anos, quando estava saindo de casa em Niterói para ir treinar. E o avô dele, o Diego Cristóvão Brito, que é motorista de ônibus, viu o neto no chão, sendo morto por mais um tiro de um policial, quando estava passando na rua. Dentro da mochila que o Diego estava levando, estava apenas a chuteira e o chinelo dele. No caso da Ágata, uma menina que aparece em imagens usando fantasia da Mulher Maravilha, que hoje a Folha traz a foto, né? Tinha uma bonequinha da Mônica, que a mãe dela, a Vanessa Salles, segurou ontem no enterro. Os familiares dizem que o tiro partiu da arma de um policial. O policial tentou atingir quem estava numa moto na frente. A bala acabou entrando na Kombi onde estava ela e a mãe, voltando para casa, e acabou a pegando nas costas. Versão que é negada pela polícia. Foi aberta aquela famosa apuração, a corregedoria, para saber quais foram as circunstâncias. Pegaram as armas do policial, dos policiais envolvidos naquela noite na operação. Além da dor de perder uma criança de 8 anos de idade, os familiares da Ágata ainda sofreram aguardando mais de 24 horas pela liberação do corpo, porque não havia um técnico específico no plantão que soubesse manusear uma máquina, um scanner, para liberar o corpo do IML. Ou seja, essa família paga imposto para o Estado, aí vem o Estado, dá um tiro, mata uma criança de 8 anos e depois tem de passar por essa tortura de aguardar quase 24 horas pela liberação do corpo, porque não tinha ninguém do Estado de plantão com o mínimo de humanidade para resolver uma questão técnica, uma questão burocrática, liberar o corpo para os parentes realizarem o enterro que foi feito ontem. Debaixo, mais uma vez, de muita comoção, de protesto. E aí, pode ser feito um malabarismo que quiser, pode contar a história que quiser contar. Não é possível achar normal que uma criança de 8 anos, linda, tome um tiro de fuzil nas costas dentro de uma Kombi voltando para casa com a mãe. Se qualquer pessoa achar que numa situação de guerra como a que vive o Rio de Janeiro, qualquer circunstância próxima a essa, que tem se repetido com uma velocidade assustadora, uma frequência genocida, for normal, essa pessoa pode procurar apoio médico, psicológico, psiquiátrico. Nesse fim de semana também, as famílias dos policiais, do policial militar Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, e do cabo da PM, Leandro de Oliveira Silva, de 39 anos, foram enterrados depois de serem baleados em confrontos. Só neste ano são 44 policiais, agentes, mortos. Ainda falando em números, só neste ano também são 124 atingidos pelas tais balas perdidas, com 30 mortes até agora. E desde então, e desde sempre, nenhuma palavra, nenhum sentimento de pesar, nenhum tweet, já que está na moda, né? Seja do governador Wilson Witzel, apoiador dessa política de enfrentamento, que a gente precisa começar a chamar pelo nome correto, que é a política de sentar o dedo de cima de um helicóptero, uma política de assassinato,
do prefeito Marcelo Crivella. Teve uma discussão ali ontem do ministro Sérgio Moro com o presidente da Câmara, mas em discussão não estava a morte da Ágata, e sim o pacote que o Moro já mandou para o Congresso, que pode ser colocado em pauta nessa semana. Nenhuma palavra, nada do presidente Jair Bolsonaro. E assim vai. A polícia do Rio de Janeiro vive essa guerra diária, tem conquistado nos últimos anos, não só nessa gestão, 2 títulos nacionais terríveis, que é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Só que nesse ano de 2019, os números apontam para uma nova alta. Ao longo do fim de semana, eu ouvi todo tipo de discussão, muita gente indignada, muita gente triste, claro, com o assassinato de uma criança, mas tinha muita gente ali também dizendo o seguinte: olha, tá na favela, tá no risco. Ladrão tem que morrer. Olha, no meio da guerra, esse tipo de coisa acontece. E aí, diante desse cenário em que todas as pesquisas mostram que tem uma parte significativa da população que defende esse tipo de operação, que acha que a polícia tem que subir o morro mesmo e atira pra matar, e aí morre quem morrer, acerte quem acertar, seja bandido, traficante, ou mesmo uma criança, uma grávida, como recentemente também teve no Rio de Janeiro. Então eu sugiro que nós, como sociedade, deixemos a hipocrisia de lado, para nós podermos, de fato, encarar a questão da violência endêmica no Brasil. A morte de uma criança de 8 anos, em várias sociedades do mundo, escandalizaria o país. Hoje era um dia para o povo estar na rua. As pessoas sairiam, pediriam a demissão de todo mundo nessa cadeia que acabou com a morte dela, seja do comandante responsável pela operação, do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, que tem essa maluca política de segurança, e até do presidente da República. Vai todo mundo pra rua. Aqui no Brasil, morre uma linda menina de 8 anos de idade, moradora de uma favela, que tem ali a associação da comunidade, que foi pra rua, fez protesto e tal. Mas, em geral, no resto da sociedade brasileira, o assunto é falado na padaria, é falado no almoço de domingo, você viu lá a menina que morreu, nas redes sociais e pronto. Mais nada. Porque aqui não só não escandaliza, como vemos reações de apoio a essas ações violentas, de invasão de morro, da polícia, tiros de helicóptero, o governador lá em cima do helicóptero, né? Muitas vezes execução, seja de bandido, seja de inocente. Então, vamos parar com essa hipocrisia. Somos uma sociedade que, quando discutimos a adoção da pena de morte como lei, ficamos divididos, segundo as pesquisas. Então, não há apoio formal do assunto. Tanto é que, apesar de vários projetos estarem parados sobre o tema, não vi uma pressão da sociedade por aí no Congresso Nacional. Sendo assim, não apoiamos a pena de morte de maneira legal. Mas parece que estamos adotando uma prática autorizada pela sociedade, em que se confere ao agente público, a um governador, a um comando, num ato individual, o poder máximo, o poder supremo, de decidir sobre a vida e a morte de quem quer que seja. Ou seja, não há essa possibilidade nas leis, nos tribunais, mas o direito de extermínio está sendo praticado, escondido num discurso de enfrentamento do tráfico. Aliás, esse enfrentamento que tem se repetido governo após governo no Rio de Janeiro, sem resultados práticos. Só que aí, se tem que ter pena de morte aprovada na lei do país, e ainda assim tolerar que a polícia mate bandidos, né? O que temos é um quadro que autoriza hoje a morte de qualquer pessoa que esteja no caminho entre o policial e seu fuzil e o alvo. Entre o policial e a moto lá na frente, que sei lá quem tá pilotando, e tem no meio a perua, tem no meio a Kombi. E na Kombi tem uma menina de 8 anos que tomou um tiro nas costas e morreu. Então é o seguinte, seja bandido, seja inocente, mesmo que seja uma linda menina de 8 anos, que, como disse o avô, esse detalhe do discurso do avô naquele momento de dor, de desespero, falando o seguinte: a minha neta fazia aula de inglês, fazia aula de balé. Como se naquele momento de tristeza maior ele tivesse que mostrar para o mundo que a filha dele, que a neta dele, era diferente, estava tentando ser diferente e não mereceria morrer como qualquer ser humano não merece morrer. Mas ela não, ela fazia aula de inglês e fazia aula de balé, como disse o avô.
Eu até acho que pena de morte deveria estar inserida na lei para casos de corrupção, por exemplo. Aí talvez a gente visse algo diferente. Mas já que o panorama é esse, eu pergunto, a criminalidade vai mudar? O que a gente tem visto nos últimos anos no Rio de Janeiro, onde se morre policial, se morre cidadão de bem, uma menina de 8 anos, morre bandido, tudo isso vai mudar? Eu tenho dúvida. Agora, se for o desejo da maioria, para crimes comuns, que se faça, mas aí se faça pela lei. Que toda a sociedade responda perante esse ato coletivo e diante de suas consciências. Agora, execução não é pena de morte, execução é crime. Mas que nome dá ao assassinato de uma criança de 8 anos? É assassinato. E aí pouco importa quem foi o autor. Se o sentimento da sociedade brasileira é o de matar bandido, então legaliza a pena de morte. Agora, precisamos refletir seriamente sobre uma coisa. O quanto é cruel, é desumano, é desigual, é ardiloso essa política adotada pelo Estado brasileiro. Além dela não defender quem teoricamente deveria defender, que é o cidadão comum, ela ainda coloca em risco e mata quem está a serviço para nos defender, que são os policiais. Por Estado brasileiro, seus governadores, protegidos em casas vigiadas, carros blindados, dinheiro público a seu dispor, a população humilde do país e os policiais são um tipo mais descartável de cidadão. Por Estado brasileiro, tanto faz como tanto fez se as pessoas morrem todos os dias. No fim, elas acabam virando apenas estatística, apenas número, apenas a dor que fica reservada às famílias. Por Estado brasileiro, a carne de quem é pobre, de quem é negro, de quem é trabalhador, incluindo os policiais, é a mais barata do mercado. Então nós, enquanto sociedade, precisamos refletir se queremos de fato apoiar essa carnificina com a justificativa de que não há outro caminho, de que não há outro jeito, enquanto estamos dando desculpas para a matança descriminalizada que a gente está vendo por aí. Se ela for feita numa favela, se a pessoa não tiver importância, cria ali uma fronteira física, social do que nós toleramos. Estamos invadindo cada vez mais fronteiras do que é moral, do que é humano. E mais, precisamos urgentemente assumir uma posição e cobrar nossos governantes, principalmente o governador do Rio, Wilson Witzel, que assumiu esse papel de senhor da guerra com sua política de execução. Afinal, hoje é o Witzel que decide pela morte do traficante, dos policiais colocados em risco e também pela vida dos cidadãos. E não pode ser assim. Ou a sociedade exige e apoia uma legislação que de fato assuma a pena de morte com seus ritos. Isso se queremos, se entendemos que precisamos matar para resolver as mazelas da criminalidade do país, a gente precisa assumir isso de forma legal. No improviso, do jeito que está hoje, é uma hipocrisia assombrosa, que vai continuar deixando as famílias de Ágatas, de Cauãs, de Diegos, de Jennifers, de Philips destroçadas por aí. E vamos em frente.